Bom dia, pessoal do oitavo ano, eu sou seu professor Milton. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, o simulado, a prova e a nota qualitativa de vocês se aproxima, tá chegando perto, cada vez mais, né? Então, para nota qualitativa, como todos vocês já sabem, vocês vão ter o quê? Vão ter as atividades que foram feitas no portal, as atividades que foram feitas pessoalmente em sala de aula e as que foi enviada para casa, né? Junta todas elas, além do comportamento e participação de vocês, vocês terão sua nota qualitativa, tá? Então, quem está fazendo as atividades, quem está se comportando como deve se comportar, né? Não está atrapalhando na sala de aula, não é muito difícil não, tá? Quem está fazendo isso vai tirar uma nota boa sem problema nenhum, vai garantir já uma nota boa aí, tá? Então, temos o simulado, vocês vão realizar em casa mesmo, e temos a prova bimestral que vocês vão realizar em sala de aula, tá? Então, os assuntos para o simulado e para a prova provavelmente vão ser os mesmos. Eu acho que eu já vou ter colocado aqui nesse vídeo, não tenho certeza se vai estar, mas se for, vocês já viram aqui, se não for, no próximo aula vai ter lá, tá? Então, mas eu acho que já vai ter. Então, os assuntos nada mais são do que os assuntos que a gente estudou nesse terceiro bimestre. Depois das férias, o que a gente estudou vai ser o assunto pra gente, tá? Então, a gente vai começar agora uma série de revisões, vamos revisando um pouquinho cada assunto, para quando chegar na hora da prova vocês estarem muito afiados, saberem melhor ainda de cada um dos assuntos. E o primeiro assunto que a gente vai revisar é o seguinte: abram aí o livro de vocês na página 59, tá? Esse assunto a gente estudou no começo do terceiro bimestre, são as vozes verbais, tá? As vozes verbais. As vozes verbais, elas podem ser três tipos de voz. A gente tem a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Três tipos de voz, né? Então, a voz ativa, o que seria a voz ativa? A voz ativa é quando o sujeito pratica uma ação. Quando o sujeito pratica a ação que foi expressa pelo verbo. O verbo a gente sabe que é uma das características do verbo é ser uma ação. Uma ação, um fenômeno da natureza, coisa do tipo. Mas nesse caso aqui, uma ação, tá? Então, quando o sujeito vai lá e pratica a ação do verbo, ele é considerado uma voz ativa. Se eu digo João caminhou até a praia. João caminhou até a praia. Esse daqui a gente tá na voz ativa, né? A gente tá na voz ativa. Por quê? Porque a ação caminhar até a praia, quem foi que realizou? Foi João. João foi lá e ativamente realizou isso, tá? Por isso que é voz ativa. Ele foi e realizou essa ação. Agora, se fosse assim, ó, até a praia caminhou João. Se esse fosse o nosso exemplo, até a praia caminhou João, seria o quê? Seria a voz passiva, tá? A voz passiva. Por quê? Porque João foi o alvo, né? Ele sofreu a ação. Qual foi a ação? Ter caminhado até a praia, né? Até a praia ter caminhado. Então, ele sofreu essa ação. Ele foi o alvo dessa ação. Então, a praia aqui, nesse caso, ela deixa de ser um objeto direto e passa a ser um agente da passiva. Isso, um agente da passiva ou agente apassivador, tá? É aquele que traz a passiva, é aquele que forma a passiva de fato, tá? A gente troca, é só vocês perceberem a troca que acontece, tá? A posição do verbo, a estrutura de uma oração é sempre o quê? Sempre não, mas quase sempre, né? É quase sempre o quê? Sujeito, verbo, predicado. Tá? E o predicado consiste no sujeito e predicado é a oração, né? Mas sujeito, verbo e objeto é nossa oração geralmente. Sempre a gente tem isso. Se eu digo João
caminhou até a praia, a gente tem sujeito quem? João. A gente tem que verbo, temos caminhou. E até a praia é nosso objeto, tá? Então, a gente tem essa estrutura. Se a gente modifica a formação dessa estrutura, a gente coloca o objeto no começo, coloca o verbo, mantém o verbo na mesma posição e coloca o sujeito para o final. Ele se modifica, né? Ele se modifica. Ele passa a ter o sujeito, nesse caso, ele passa a não ser mais um sujeito, mas sim um agente da passiva, né? Um agente apassivador, né? Isso é a voz ativa e a voz passiva, né? Isso aqui é os dois. Mas eu falei que a gente tem 3 e a gente viu anteriormente. A gente já viu isso. Isso é revisão, lembrem. A gente viu que tem 3. Ativa, quando eu vou lá e realizo uma coisa. Passiva, quando alguma coisa é realizada comigo, em mim ou por mim, né? Se eu digo o professor corrigiu a prova. O professor corrigiu a prova. Isso quer dizer o quê? Que o professor foi lá e corrigiu. O sentido é esse. Agora, se eu digo a prova foi corrigida pelo professor, o sentido mudou? Não, né? Mas a voz sim. Tínhamos o exemplo. O professor corrigiu a prova na voz ativa e a prova foi corrigida pelo professor. É a voz passiva, tá? É a voz passiva. Tá bem? Então, e a voz reflexiva? O que seria essa terceira, a voz reflexiva? A voz reflexiva é muito simples. Como o nome já diz, a gente imagina o quê? Imagina um espelho, um reflexo, né? O sujeito pratica e sofre a ação. Verbo. Ele pratica